Continuando, estamos falando sobre o princípio da não surpresa, e nós temos como cristalização desse princípio a irretroatividade, ou seja, a norma que institui ou majora o tributo não retroage, em hipótese alguma. 2, princípio da anterioridade anual, um tributo, uma norma, uma lei que institui ou aumenta, majora um tributo, tem que ser aplicada somente no ano seguinte, e ainda o instituto da anterioridade nonagesimal ou noventena ou de 90 dias, em que a lei que instituir ou majorar o tributo tem que esperar 90 dias para ser implantada. Quando eu expliquei isso aqui, eu já antecipei para vocês que há exceções. E as exceções são, primeiro, em relação à anterioridade anual, são os impostos extras fiscais, que não têm a finalidade de encher o cofre. Importação, exportação, IPI e IOF. E ainda, o imposto extraordinário de guerra, que ele não está instituído, mas existe a previsão, e seria óbvio que um imposto extraordinário de guerra não poderia esperar um ano, né? É quase que óbvio. Assim também o empréstimo compulsório com a finalidade de guerra ou sua iminência, ou a finalidade de calamidade pública. Ora, também é uma situação, apesar desse empréstimo compulsório precisar de uma lei complementar, que o rito é mais demorado, mais difícil, ele não precisa esperar um ano para passar a vigorar. E também a explicação é meio óbvia. Se você está diante de uma guerra, ou da iminência de uma guerra, ou se você está em uma situação de calamidade pública, você não tem condição de esperar. Ok. Agora vem as coisas, as exceções à anterioridade anual, que são mais uma certa conveniência. Então, aquelas duas que a gente já estudou, ICMS combustível e CID combustível, que tem um pouco de características extra-fiscal, e as contribuições para a Seguridade Social. Né? As contribuições para a Seguridade Social. Seguridade Social é uma coisa que demanda muito dinheiro e tal, e não precisa esperar um ano não, tá? Esse é bem questão de conveniência, tá certo? Ok. Mas temos também a exceção à nonagesimal. A nonagesimal, 90 dias. Então vejam que de novo aparece importação, exportação, aí o IPI tem que observar os 90 dias. IOF também aparece. Imposto extraordinário de guerra aparece de novo. Empréstimo compulsório para guerra e calamidade aparece de novo, e deu. Os outros que estavam aqui, ó, contribuição da Seguridade Social, ICMS monofásico, CID combustível, tem que observar os 90 dias, tá? Aqui, então, o IPI tem que observar os 90 dias e entra o imposto de renda no lugar do IPI. Aí você pensa, puta, mas o imposto de renda não é extra fiscal, com certeza não é. Mas aí é conveniência, pessoal. Porque eles alteram a norma do imposto de renda no final do ano, novembro, dezembro. E já precisa valer no início do ano que vem, porque a renda, o imposto de renda se refere a uma base de cálculo que é um ano. Se não valer já no ano seguinte, tem que esperar um ano inteiro para só 2 anos depois, quando você vai fazer a sua declaração, é que você pode o governo pode arrecadar mais, né? Então realmente é conveniência administrativa. Então o imposto de renda obedece à anterioridade anual, mas não obedece à anterioridade nonagesimal, tá? E ainda tem 2 casos que são muito parecidos com o imposto de renda, que é aumento da base de cálculo do IPTU e aumento da base de cálculo do IPVA. É a mesma coisa, porque os dois são em bases anuais, então o governo normalmente faz os cálculos, faz as análises no final do ano antecedente para implantar no ano posterior, né? E mesmo no caso do IPVA, que as alterações de base de cálculo, elas têm relação muito com a questão da tabela FIPE, você também tem uma dificuldade operacional de viabilizar isso aí, né? Porque a FIPE, você tem uma análise de mercado todo mês, né? E aí
quando vai virar o ano, como você vai fazer o cálculo, você faz o cálculo no último mês de dezembro, né, para ter uma redução de perda. Então, se por acaso não tivesse essa exceção, você teria uma defasagem maior, né, para cobrar o tributo, tá? Ok, então essas são as exceções o princípio da não surpresa, está nesse contexto. Então nós temos então aí retroatividade, voltando aqui, retroatividade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, e você tem exceções. E o problema é que essas exceções aqui, em alguns exercícios, se troca isso aqui, né? Faz uma mistura, anterioridade anual, anterioridade nonagesimal. E aí, apesar de ter muitos tributos que têm a mesma situação, então quando você falar importação, exportação, IOF, extraordinário de guerra, empréstimo compulsório, guerra e calamidade, nesses aí você pode saber que eles são exceção a todos esses outros, né? Cuidado com a questão do IPI, do imposto de renda. O IPI é exceção à anterioridade anual, mas não é a nonagesimal. É aí o imposto de renda que entra no lugar, né? E esses ICMS, combustível é só anual, ele tem que, é só exceção anual, ele tem que respeitar a nonagesimal, e no lugar dele entra aumento da base de cálculo IPTU e IPVA, pela mesma lógica da questão do imposto de renda. O próximo princípio é o princípio do não confisco. Isso não tem muita explicação prática, isso é mais teórico mesmo, sem prejuízo de outro, é vedado, né, e utilizar o tributo com efeito de confisco, né, para confiscar, né. Olha, o que tem na prática é uma decisão de que uma multa de 200% sobre o principal do imposto tem caráter confiscatório. Mas hoje a gente não tem, a gente tem uma carga tributária na ordem de 32%, 33% no Brasil. O que seria confiscatório? 40%? 37%? 45%? Em alguns lugares no mundo tem carga tributária de 45%. E a gente pode falar em carga tributária falando genericamente, mas e se olhar para um imposto, o ICMS é 17%, alguns estados 18%. Tá, lá em Rondônia, se eu não me engano, o ICMS sobre energia elétrica, eu acho que era 30%, 35% ou 33%. É confiscatório? E se fosse 40%, é ou não é? É difícil, é um princípio mais teórico de orientação, isso só vai ser objetivado, se é que um dia vai ser, numa lide judicial, numa briga judicial, tá? Nós temos o princípio da liberdade de tráfego, né? É vedado estabelecer limitação ao tráfego de pessoas e bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais. Então, tributo que impede as pessoas de transitar, de ir de um município para outro, de um estado para outro, né? É vedado. Aí aqui tem uma ressalva. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias de conservação do poder público. Essa ressalva não serve porque a gente sabe que pedágio é tarifa, não é taxa. Portanto, pedágio não é tributo. Então, é um erro técnico da Constituição Federal, né? Ok. Uniformidade geográfica diz o seguinte: é vedada a União, né? A União instituir um tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Bom, pessoal, então é um comando geral que diz que não pode ter tratamento desigual. A própria Constituição, ela diz que ela tem algumas regras para incentivar, para diminuir o desequilíbrio regionais, né? No caso Nordeste, Norte, Centro-Oeste, tem alguns diferenciais em relação a Sul e Sudeste. Mas isso está previsto na Constituição, então não estaria errado. O que não pode é um presidente a União, presidente resolver ou propor uma lei em que vai fazer uma diferença entre Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, entre os estados do Nordeste, Piauí, um outro ali, aí que já é o mais problemático, é isso que esse princípio tributário está dizendo, tá certo? Ok, vedação específica para proteger o pacto federativo. Então é vedada a União tributar a renda das obrigações da dívida pública
do Estado, Distrito Federal e município, bem como a remuneração proveniente dos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar a sua. Parece bem óbvio, né, mas é um princípio tributário também estabelecido na Constituição. E também é vedado à União instituir isenção de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, parece óbvio, mas está escrito na Constituição que se o imposto é imposto sobre serviço, a União não pode dar uma isenção de imposto sobre serviço. Não pode, porque não é da competência da União. Não pode dar isenção sobre ICMS. Não pode dar isenção sobre IPVA. Não pode. A União não pode. É o Estado que decide. A competência sobre o tributo IPVA, ICMS e TCMD é dos Estados. Cada Estado decide se dá ou não isenção, tá? Não discriminação, baseada em procedência e destino. É vedado aos Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência. Então, se a castanha do Pará vem do Pará, é uma alíquota de ICMS. Se a castanha do Pará vem do Amapá, aí a alíquota é diferente. Por causa do nome, sei lá, por causa de quê? De uma coisa. É vedado, tá? A Constituição veda esse tipo de coisa. Ok, e a questão da exigência de lei específica, está lá no artigo 150, qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão, tudo o que eu li até agora são benefícios fiscais. Eu vou ler no final de novo, tá? Então, vamos ler agora. Subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia e remissão. Remissão é perdão, né? Remissão dos pecados, perdão dos tributos. Relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, dependendo da competência do tributo, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, tá? Por que tem esse comando? Porque no passado alguns legisladores inseriam dentro da lei orçamentária anual, que é uma outra lei que fala de planejamento público, esse tipo de benefício fiscal. Subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, tá? E aí, quem ia votar não conseguia identificar esse benefício fiscal. E benefício fiscal é um tema relevante que os deputados, os vereadores, os senadores precisam ter atenção quando votam. Então eles não podem ser enganados. Então é por isso que tem essa disposição na Constituição Federal. Tá certo? Só um detalhe aqui para não terminar sem fazer esse comentário. Para quem não sabe, anistia e remissão parece igual, porque os dois são perdão de dívida, só que a anistia se concede quando se perdoa multa, penalidade tributária. Remissão é quando se perdoa o principal tributário. Eu não paguei o IPTU da minha casa, então eu fui botar lá em dívida ativa e veio uma lei dizendo que vão perdoar. Obviamente que tem a multa, porque eu não tinha pago, e tem o principal que eu não paguei. Então, o governo pode decidir fazer uma anistia só da multa, pode decidir fazer uma remissão só do principal, né, os dois, ou a anistia e a remissão. Né? É meio incomum fazer só a remissão. Não faria sentido, porque perderia o objeto, no caso, a multa. Né? Mas é comum a anistia. A remissão é bem menos comum, tá? Agora vamos falar sobre a imunidade, mas a gente vai falar no próximo vídeo.